E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Tô na área de novo, sejam todos muito bem-vindos. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Gilson Maciel e é um grande prazer ter você comigo aqui, ou dentro do meu curso, né, se você já é meu aluno, ou aqui no meu canal no YouTube. Esta aula vai ficar disponível aí para o YouTube. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobretudo para você que vai prestar o concurso para o bloco 5, tá? Então, este conteúdo está lá no eixo temático 4, tá? E é uma norma muito importante, mas vocês verão que não há nada de muito difícil nesta norma, tá? O que nós precisamos é conhecer mesmo os seus aspectos, conhecer as suas características, o seu fundamento legal, não é? Naquilo que ela se baliza, tá? Para que você possa fazer uma boa leitura e possa, então, resolver as questões com tranquilidade, tá? Então, nosso objetivo aqui é que você resolva o seu problema, se é que você tinha um, em relação à Convenção 169 da OIT, tá? Antes, porém, deixa eu só mostrar aqui na tela, rapidamente para vocês, né? Só para a gente se situar aqui, já que esta é a primeira aula aqui, retomando aqui o projeto de gravação aqui no meu canal. Então, a gente tem, né? Nós temos, né, gente, aqui no bloco 5, nós temos vaga para técnico em assuntos educacionais, né? Pedagogia, lá na AGU. Temos aqui vários cargos da FUNAI, né? Antropologia, assistência social, o especialista em indigenismo, né, que tem 152 vagas, e qualquer área de conhecimento, qualquer graduação, né, para você poder participar do certame, pedagogia e sociologia, estão todos aqui nesse bloco, né? E aí depois o que nós temos mais? Temos o IBGE aqui, ó, o IBGE, temos o INCRA também, vagas para antropólogo, né, são 58 vagas, é bastante vaga. O INEP, né, graduação em qualquer área do conhecimento, o Ministério da Ciência e Tecnologia, tá certo? O MGI, né, Ministério da Gestão e Inovação, tem diversos cargos aqui, inclusive para vocês que vão prestar para analista técnico de políticas sociais, a TPS, tá? É muita vaga, né, gente? 460 vagas, e você precisa fazer uma boa preparação. E temos aqui ainda o especialista em políticas públicas e gestão governamental, né? Então, é o cargo aqui com a maior remuneração, tá certo? Tá aqui também, técnicos em assuntos educacionais também, né? 2 vagas. E, por fim, temos aqui... Não, por fim, o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde também está aqui, né? Para tecnologista, né? Vários cargos aqui, inclusive farmácia, gestão, monitoramento e avaliação de políticas em saúde, tá? E o Ministério dos Povos Indígenas também está aqui, tem 30 vagas. Muito bem, então estou mostrando isso só para poder me situar vocês aqui nesta primeira aula da retomada aqui do nosso projeto aqui no nosso canal. E quero aproveitar a oportunidade também, né, se vocês me permitem, para mostrar aqui a vocês ainda que não são meus alunos, né, mas gostariam de ser, que gostariam de realizar uma preparação em alto nível. Está aqui o meu curso, vocês vão encontrar aí o endereço no link da descrição do vídeo, né? www.gilsonmaciel.com.br. Então você consegue encontrar aqui conhecimentos gerais, tá? O curso de conhecimentos gerais completo aqui, tá? Com todas as disciplinas. Então, um valor super bacana, né? Um valor de R$ 197. Se você pagar por Pix, você tem mais um descontão, vai pagar R$ 159, tá? Ou você pode parcelar em 12 vezes, né? Então essa aqui é a primeira possibilidade. A segunda é aqui a parte de conhecimentos específicos, né, gente? Também por um valor super bacana, R$ 229. Se você pagar no Pix, você vai pagar só R$ 195, gente. É muito barato. Se você quiser fazer no crédito, você pode parcelar em 12 vezes. E aqui o que nós temos? O eixo temático 5, tá? Que é pesquisa e avaliação. Todo o eixo está dentro do curso. O eixo temático 4, que é, sem sombra de dúvida, para a maior parte dos cargos, o eixo mais importante, né? Sobretudo, se você vai fazer FUNAI, a TPS, INCRA, né? Esse eixo aqui é muito relevante. E também o eixo temático 2, que tem aqui políticas públicas, tá? Também, então, são esses 3 eixos. O eixo 1 e o eixo 3 não está aqui no nosso curso, tá certo?
Aí, informações importantes e relevantes, o curso está em andamento, mas nós vamos finalizar, eu vou finalizar esse curso junto com os outros professores que estão me ajudando aqui, sobretudo ali na parte de conhecimentos gerais, né? Dependendo do curso que você resolveu adquirir. Nós vamos finalizar tudo no mês de fevereiro, para que você tenha março e abril inteiro com o material em mãos, tá certo? Então, embora o curso esteja em andamento, ele vai seguir firme aí, né? Eu tive alguns problemas esses dias, eu peguei dengue, gente, peguei dengue, a dengue me derrubou, eu tive que cancelar um monte de aulas, né? Eu sou professor em alguns cursos preparatórios, no Direção Concursos, por exemplo, no Nota 11, né? Elaboro flashcards lá para o Nota 11, no Direção, né? Minha casa, já estou lá há muitos anos, e eu tive que deixar essa equipe toda na mão, porque enfim, o negócio me derrubou, né? E acabou que meu projeto atrasou um pouquinho também. Mas eu já estou melhor, a voz ainda está um pouco prejudicada, peço desculpas a vocês, mas eu vou tomando minha aguinha aqui do lado e nós vamos conseguir avançar no nosso curso, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar aqui, né? Já vou abrir aqui a tela dos slides para que nós possamos efetivamente iniciar a nossa aula. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou sempre ficar aqui neste cantinho, né? Porque eu sei que é um pouco angustiante, às vezes você só vê a tela, não vê o professor, então eu prefiro me colocar aqui do lado, eventualmente eu posso chamar a tela inteira, mas na maior parte do tempo eu vou ficar aqui, e daí a gente vai conversando, você vai vendo o conteúdo que está aí no slide e a gente vai conseguindo avançar na nossa aula, tá certo? Eu fiz ajustes aqui no som, para que o som fique de muita qualidade, né? Fizemos melhorias, um técnico veio aqui, mexeu no meu equipamento, deu uma melhorada significativa, e eu espero que chegue muito bom aí na sua casa, que você possa, então, estudar com qualidade aqui comigo. Então vamos lá, gente, vamos lá. Para a gente falar um pouco sobre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. É uma convenção, você já consegue ver aí no slide, né? Sobre povos indígenas e tribais, tá? Nós temos alguns instrumentos internacionais de direitos humanos, né, que incluem a proteção dos direitos dos povos indígenas. Tá? Mas o que se percebe, o que a doutrina diz, é que a maioria, de fato, desses instrumentos eles não é capaz, não é suficiente para proteger os direitos desses povos. Tá? Sobretudo porque eles focam muito em proteger os direitos individuais da pessoa indígena. Muito bem. Por que isso é relevante? Porque não é somente os direitos individuais dessa população que devem ser protegidos, e nós veremos isso. Tá? Os povos originários, eles precisam do reconhecimento de direitos coletivos, e que são direitos coletivos muito específicos, tá? Para que possam existir, para que a sua sobrevivência seja garantida, que a sua dignidade enquanto pessoa, que o seu bem-estar, né, a promoção do seu bem-estar possa efetivamente acontecer. Tá? Então, com base, esse é o pano de fundo para a Convenção 169 da OIT. Tá? Então, ao longo dos anos, a comunidade internacional ela vem trabalhando na adoção de normas de caráter coletivo. Então, por isso eu trouxe aqui os dois principais instrumentos, né, internacionais que temos em vigor no momento, que são dedicados aí aos direitos dos povos indígenas. Então a gente tem aqui a Convenção 169, tá, da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países independentes. Foi adotada lá na Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, ocorrida em 1989. Nem é tão recente assim, né, gente? Aliás, nem é tão antiga assim, né? Relativamente recente, tá? É o contrário que eu queria dizer. Nem é tão antiga, tá? Mas vamos lá. E também temos a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, tá? Essa declaração foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007. Essa sim é bem mais recente, então, tá? Então, a OIT, né? Ela é um órgão especializado das Nações Unidas, tá? Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela tem uma secretaria-geral e tem órgãos especializados, né? A Organização Internacional do Trabalho é um desses órgãos, tá certo? Que você deve estar estudando lá em Direitos Humanos.
Então, a ONU, né, a OIT, melhor dizendo, né, a ONU, através da OIT, ela adota uma convenção que eu devia ter trazido aqui, não tem problema, é a Convenção 107, tá, gente? Convenção 107, que foi adotada lá no ano de 1957. Essa sim é mais antiga, tá? Que tratava justamente sobre populações indígenas e tribais. E essa convenção, ela é considerada o primeiro instrumento, tá? Primeiro instrumento internacional que consagra aí direitos dos povos indígenas. Tá? Muito bem. E é nesse contexto, gente, que surge depois a Convenção 169. Por quê? Porque a Convenção 107 ela usava, primeiro, terminologias muito equivocadas ainda, né? Já não mais usadas, tá? Que eram consideradas condescendentes e paternalistas. Então, esta convenção ela tinha muito problema. Além do mais, ela usava uma abordagem que é a abordagem que nós comumente chamamos de abordagem assimilacionista. Nós vamos ver isso melhor em outras aulas sobre outros assuntos, tá? Nesse momento não é necessário nós nos aprofundarmos nisso. Então, é nesse contexto que surge a Convenção 69, que é efetivamente ratificada. Tá? Então, o que nós temos aqui de informação muito relevante aqui? Temos um decreto, que é o decreto... Esse decreto é importante, vocês vão ver já por quê. Decreto 10.088, esse decreto é de 2019, tá? 2019. Ele consolida, tá, atos normativos que foram editados pelo Poder Executivo Federal, tá, que dispunham lá sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Tá? Se eu não estiver enganado, esse decreto foi até revogado já, se não estiver enganado. Mas, enfim, não é essa a questão. É para dizer que o Brasil, embora a convenção seja de 89, o Brasil ele ratificou somente em 2002. É só em 2002 que o Brasil vai efetivamente ratificar a Convenção 169. Tá? Quando? Tem que botar aqui, né? 2002. Tá? Em 2002 o Brasil ratifica. Tá? Isso foi através de um decreto legislativo, né? Decreto legislativo. Se eu me enganar o número, vocês briguem comigo depois. Decreto legislativo 143. Não tem importância. Mas é importante que vocês saibam a data. A data é fundamental. E por que ela é fundamental? Por isso aqui, ó. Vou passar aqui com vocês. A gente já olhar uma questão. Né? Aqui eu já quero pontuar algo importante, que é o seguinte. Nós não temos para esta temática questões da Banca Sesgran Rio. Tá? Não temos. Então nós vamos trabalhar com outras questões para consolidar o conhecimento, para ver como é que as questões geralmente são abordadas. Então veja, foi uma questão de 2017, né, para Procurador da República, né, concurso de alto nível. Tá? A Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho foi aprovada pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo, o decreto 143, né, em 2002, e refere-se aos povos indígenas e tribais. Tá? Esse gabarito ele está certo. Né? Veja o que foi cobrado aqui. Tá? O Brasil ratifica essa convenção mesmo somente em 2002 através desse decreto legislativo. Tá? Muito bem. Tá bom? Então, só para a gente consolidar o nosso conhecimento, vamos seguindo, né, gente? Vamos seguindo. Veja só, a Convenção 69, ela traz aqui alguns direitos, né, e alguns princípios que eu esquematizei aqui para vocês da seguinte forma. Não precisam decorar isso, tá, gente? Não é para decorar. É só para conhecer. Ó, os artigos 3, 4, 20 e 14 tratam de princípios da não discriminação. 14 não, 24, né? Artigos 14 e 18, direito dos povos indígenas à propriedade e à posse sobre as terras
Que terras? As terras que eles tradicionalmente ocupam. Isso está na Convenção, tá, gente? Lembre-se, nós estamos estudando a Convenção 69. Artigos 257 trata sobre o direito ao respeito da sua integridade, a sua cultura, as suas instituições. Tá? Nós temos aqui artigo 7º, que trata o direito a determinar sua própria forma de desenvolvimento econômico, social, cultural, como que esses povos se desenvolvem, tá certo? Então eles têm o direito de escolherem isso, né, de decidirem. Artigos 6, 7 e 15, o direito a participar diretamente na tomada de decisão sobre políticas e sobre programas que os interessem ou afetem. Isso aqui é muito relevante, gente. É muito relevante. Então qualquer política pública, e essa é uma temática fundamental, né, para o nosso concurso, né, para que vocês estão se preparando, qualquer decisão de política pública que envolva povos originários, a convenção diz que, e o Brasil ratificou essa convenção, então, portanto, o Brasil precisa seguir isso, tá? Porque a convenção ela é de caráter obrigatório. Uma vez que o Brasil ratificou, ele precisa obrigatoriamente cumprir as suas determinações. E o artigo 6, 7, ali nos artigos 6, 7 e 15, nós temos direito de participar diretamente da tomada de decisão. Não é só de consulta, é da tomada de decisão sobre políticas e programas que interessem a esses povos, que afetem esses povos. Lembre-se, nós estamos tratando no âmbito da Convenção 69. Então, uma questão de prova que traga a Convenção 69 e diga que os povos indígenas, que os povos originários, que os povos tradicionais devem participar diretamente da tomada de decisão, está correta. Mas, por outro lado, uma questão que diga, olha, esses povos devem apenas ser consultados, mas a tomada de decisão cabe ao Poder Executivo, está errado, está equivocado, tá bom? Não é isso que diz a Convenção. Tá? E, por fim, artigos 6, 15, 17, 22 e 28, o direito de serem consultados sobre as medidas legislativas ou administrativas que lhes possam afetar. Aí aqui a gente tem consulta. Então, conhecer essa estrutura já vai garantir a vocês pontos preciosos em uma questãozinha como essa que venha na sua prova. Tá? A gente tem muito conteúdo. Você vai ter mais de uma questão sobre a Convenção 69? Não, dificilmente. Você vai ter uma única questão, se tiver. Porque vai ter muito assunto que não vai ter nenhuma questão, né? Você vai só estudar e não vai ter questão. É uma convenção importante, bastante relevante, que você precisa conhecer, porque eu aposto uma questãozinha aqui, né? E aí você não vai perder esse ponto. Tá bom? Então, conhecemos aqui a estrutura da convenção, né, gente? Muito bem. Então, para a gente avançar aqui, né? Eu fiz essa explanação, né? A gente tem uma parte inicial aqui, vocês vão ver que depois, na leitura da convenção, a gente vai andar muito rápido, tá? E a gente vai fazer muitas questões aqui também nesta aula. Vamos lá. A Convenção 69, ela indica que os povos originários, eles têm o direito do exercício e do desfrute, podemos dizer assim, né? De exercer e desfrutar plenamente todos os direitos humanos, as liberdades e garantias fundamentais, tá? Que são reconhecidos pelo Brasil e que estão aí, né? Que são reconhecidos pelo direito internacional, melhor dizendo até. Tá? Então, direitos, inclusive, de cidadania, tá, gente? Direitos de cidadania são reconhecidos a esses povos. Tá? Não deve ser a esses povos, estou trazendo aspectos gerais que vão dar a vocês as condições de acertar as questões. Não só o direito de cidadania deve ser garantido, e quando a gente fala de direito de cidadania, direito de votar, direito de ser votado, né, o exercício pleno da cidadania, tá, deve ser garantido a esses povos. Não deve ser colocado a esses povos nenhum tipo de obstáculo, né, ou discriminação, tá, em relação à sua origem. Tá? Então é um direito que se aplica, né, a toda a população indígena. Tá? Homens e mulheres, ok? Homens e mulheres, obviamente. Isso nem precisava ser dito.
Muito bem, então eu trouxe esse quadro, esse panorama geral aqui, que é muito legal, porque o primeiro relatório especial das Nações Unidas, né, em relação aos direitos fundamentais dos povos indígenas, ele assinalou alguns tipos de discriminação. Discriminação racial, né, e discriminação étnica. Tá? Quais são esses tipos? Nós temos aí na tela. A discriminação legal, a discriminação interpessoal, a discriminação institucional e a discriminação histórica. Tá? Então, nós estamos falando do direito à não discriminação e o direito à igualdade perante a lei. Isso está diretamente na Convenção? Não está. Mas é um conhecimento que é relevante para que você entenda, compreenda o espírito da Convenção. E aí depois a leitura fica tão mais fácil. Eu quero que vocês façam, inclusive, a leitura da Convenção. Vocês peguem a Convenção, leiam, né? É importante que vocês façam a leitura da norma. Eu não vou ler aqui, por quê? Porque vocês sabem ler. Eu não preciso ler com vocês, né, gente? Eu preciso dar os instrumentos, as ferramentas. Na primeira leitura que você faça da Convenção, você olha e fala, pronto, eu já entendi tudo, porque eu já tenho um embasamento teórico, eu já tenho um contexto, então eu sei aplicar agora qualquer questão. E aí eu vou trazer as questões. E aí você vai pronto para a prova, não vai perder uma questão. Então, quando a gente fala em discriminação legal, a discriminação legal ela se refere à discriminação nas normas. Tá? Seja porque as normas consagram disposições que discriminam, seja porque não consagram disposições que favoreçam. Favoreçam o quê? O desfrute dos direitos humanos pelos povos indígenas. Tá? Então, veja só, a gente pode falar de uma discriminação legal positiva e de uma discriminação legal negativa. Né? Uma discriminação legal positiva é aquela que a norma ela traz alguma disposição que discrimina, que limita o exercício dos direitos dos povos indígenas. E uma discriminação legal negativa é aquela que simplesmente desfavorece, que não prevê a garantia para esse grupo. Né? A gente também pode falar de uma discriminação interpessoal. A discriminação interpessoal, então, ela se baseia, olha só, olha aqui a palavra-chave, atitudes. A atitude de rejeitar, a atitude de excluir, né, em relação aos indígenas por parte da população que não é indígena. Tá? E também nas conversas, nas imagens, nas brincadeiras, nas piadas, né? É a discriminação interpessoal. Tá? Okay? Um outro tipo de discriminação é a discriminação institucional. Tá? Essa se manifesta na situação desfavorável dos indígenas na distribuição, por exemplo, do orçamento, do gasto público, do planejamento, dos bens coletivos, do acesso, né, aos recursos do Estado. Tá? Então é o quê? Uma discriminação institucional quando você, por exemplo, não reserva parte do orçamento para realizar saúde pública nas comunidades indígenas, educação indígena, cultura. Precisa de recurso para isso, não é verdade? Sem recurso, então é a discriminação institucional. A baixa participação dos indígenas na administração pública é também um tipo de discriminação institucional. Tá? Nos órgãos políticos é um exemplo desse tipo de discriminação. Então, independentemente da gente concordar ou não, esse não é o ponto. A gente não está aqui nem para concordar nem para discordar, a gente está aqui para aprender, na verdade, e para acertar as questões na prova. As medidas que foram tomadas recentemente garantindo a reserva de cotas de vaga para pessoas indígenas na FUNAI são um exemplo, por exemplo, de uma ação afirmativa que visa reduzir essa discriminação institucional. Afinal de contas, né, serão pessoas indígenas trabalhando para comunidades indígenas. Não somente elas, claro, porque a riqueza, né, o multiculturalismo, né, esse encontro de culturas diversas é importante dentro de qualquer instituição, dentro de um órgão público, claro. Mas me parece muito acertada essa reserva de vaga para pessoas indígenas. Né? Você pode discordar, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, mas eu estou só trazendo um exemplo, né? Um exemplo de uma medida que visou combater isso, tá? Especificamente.
Discriminação histórica. Discriminação histórica é a base justamente de todas as demais discriminações, legal, interpessoal, institucional, tá? E concretiza-se nos mecanismos de exclusão dos povos indígenas que foram usados historicamente. E foi justamente toda essa exclusão histórica que privou estas comunidades dos recursos econômicos, dos recursos políticos, institucionais que são necessários para que essas populações pudessem ter equidade, bem-estar, né? Viver com dignidade. Né? Então, a discriminação histórica ela é a base de tudo isso aqui. Tá bom? Beleza. Então vamos avançando, Deixa eu trazer aqui para outro slide. Muito bem. Então, olha só. Quando a gente fala em direito à livre determinação, isso está previsto muito ali dentro da Convenção, né, Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, para assegurar, né, justamente esse desfrute, né, essa palavra é engraçada, mas eu gosto, o desfrute desse direito, né, o direito à livre determinação, para possibilitar que isso seja efetivo, tá? Os estados, eles precisam garantir aos povos indígenas algumas condições. Quando a gente fala dos estados, tá, gente? Eu estou falando em termos da convenção, porque é uma convenção internacional. Então, claro, se a gente pode aplicar somente ao Brasil aqui, né, trazer para a realidade brasileira, que eu acho que é o que faz mais sentido na aplicação de uma prova, né? Então, mas a gente não pode perder esse contexto, tá? Não estou falando dos estados, unidades da federação. Poderia ser também aqui, né? Mas aqui nos estados nacionais, né? Autonomia ou autogoverno nos assuntos internos e locais, né? Senão não é possível garantir o desfrute desses direitos, do direito à livre determinação, a disposição de recursos para financiar as suas funções, o reconhecimento formal das instituições tradicionais e dos sistemas próprios de justiça desses povos, tá? O reconhecimento do direito a determinar e elaborar as prioridades, as estratégias para o desenvolvimento das suas terras, dos seus territórios, assim como dos recursos naturais. Então veja, isso aqui é motivo de muito conflito no Brasil. Tá? Então, por exemplo, áreas de garimpo ilegal em terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, vai justamente contra isso aqui. Por quê? É retirar recursos naturais que estão nestas terras, que são tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, e isso vai certamente impactar a economia desses povos, tá? Vai impactar a cultura, vai impactar a alimentação, vai impactar o bem-estar, né? Vai impactar, muitas vezes, inclusive, a própria sobrevivência, quando, por exemplo, né, um garimpo ilegal, ele simplesmente torna o rio, né, que passa ali, que alimenta toda a cadeia produtiva e de geração de vida daquela comunidade, esse rio ele é simplesmente poluído. E aí toda a vida, né, ali dentro desse rio vai morrer, os peixes vão morrer, a água não vai ficar imprópria para o consumo, essas comunidades vão ter doenças. Então, um exemplo para vocês entenderem como esses aspectos são muito relevantes na leitura da convenção, tá certo? Que mais? Que serão, né, consultados, né, os povos indígenas precisam ser consultados antes de decisões que possam afetá-los. Senão, depois que já tomou a decisão afeta, não adianta consultar mais, não é, gente? A consulta precisa ser prévia. Aqui se obterá o consentimento antes da execução de projetos ou planos de investimento que possam causar um impacto maior em seu povo, né? Participação ativa na determinação de programas de saúde, habitação e demais programas econômicos e sociais que os afetem. Participação plena e efetiva na vida pública, né? Tá certo? Muito bem, vamos avançando aqui. Vou precisar acelerar um pouco agora. A partir de agora, né, feita essa grande introdução, eu vou acelerar um pouco mais, senão a gente não termina nunca, a aula fica extremamente longa e você não consegue estudar todo o conteúdo, né? Direito à identidade, tá? E à integridade cultural. Então, o direito à identidade e à integridade cultural, ele supõe proteção dos seus costumes, proteção das suas tradições, não é, gente? Das instituições, das leis consuetudinárias, tá? Os seus modos de uso da terra,
tá? O seu modo de se organizar socialmente, culturalmente, a sua identidade cultural, a sua identidade pessoal, a sua identidade social. Tá? Tudo isso é extremamente relevante. Né? Trouxe até aqui sobre o direito à identidade cultural, o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, em sua Recomendação Geral de número 23, relativa aos direitos dos povos indígenas, insistiu que os estados reconheçam e respeitem a cultura, reconheçam e respeitem a história, o idioma, o modo de vida dos povos indígenas e que, né, esses estados garantam que as comunidades indígenas possam exercer seu direito a praticar e reativar suas tradições, seus costumes culturais, preservar e praticar o seu idioma, tá? Tudo isso é muito relevante, tá bom, gente? Muito bem. Não posso ir falando baixo demais, senão depois vocês ficam aí com dificuldade para ouvir, né? Então, olha só, a Convenção 69, né? Ela protege também o direito à propriedade, né, gente? O direito à propriedade da terra, do território, dos recursos naturais. Então, ela estabelece justamente o dever dos estados de reconhecer o direito à propriedade, o direito à posse das suas terras, que tradicionalmente são ocupadas, tá? E, então, garantir a esses povos uma efetiva proteção. Isso é fundamental. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela sustenta que os estados, para proteger de forma adequada o direito à propriedade dos povos indígenas, eles devem respeitar a relação especial que os membros dos povos indígenas e tribais têm com o seu território. É um reconhecimento de que esses povos têm uma relação muito profunda com a terra onde habitam. Tá? Essa terra é sagrada, essa terra, eles têm um vínculo que é de existência com esse lugar onde pisam, onde se alimentam, onde vivem, onde prosperam. Tá? Então, desde a sua primeira sentença sobre o direito dos povos indígenas, né, que foi adotada lá no caso da comunidade Mayagna Sumo, né, a Yastindi, a Corte defende que os indígenas têm direito de viver livremente em seus próprios territórios. Ainda que a estreita relação que mantém com a terra deve ser reconhecida e compreendida como a base fundamental da sua cultura. Veja, gente, base fundamental, tá? Esta relação, né? Esta estreita relação que eles mantêm com a sua terra, né? A sua vida espiritual, a sua integridade, né? A sua sobrevivência econômica, pois, para as comunidades indígenas, a relação com a terra ela não é meramente uma questão de posse ou de produção. Entendem? Isso aqui também é importante para a sua prova. Não é uma relação, uma questão que traga, que as comunidades indígenas detêm, né, com a terra uma relação meramente de posse e produção. Aí geralmente a questão vem trazendo, faz um floreio, né, para a sua subsistência com dignidade, papapá. Mas esse meramente aqui mata a questão. Por quê? Porque aqui estamos falando de um elemento material e espiritual, né, e que eles devem gozar plenamente, inclusive, para preservar o seu legado cultural, transmiti-lo às gerações futuras. Então isso é mais do que ter posse, isso é mais do que ter um espaço simplesmente para produzir e ter o que comer. Não, é para a sua subsistência física, social, cultural, tá? Das suas tradições. Tá? Então, em consequência disso, o que acontece? Os estados devem reconhecer e proteger os sistemas de posse tradicionais dos povos indígenas. Bacana? Muito bem. Acho que ficou claro, né? O que mais aqui nós temos? Tenho que ir controlando o tempo aqui para não ficar uma aula extensa demais. Sim, isso aqui também é importante. Por quê? Porque para que possa ser garantida, né, a efetiva proteção desse direito à propriedade, né, das terras e dos territórios que os povos indígenas tradicionalmente ocupam, os estados também eles precisam realizar tomar certas medidas. Então, realizar consultas prévias, livres e informadas. Tá? Não vou ler tudo, porque não é necessário, com a finalidade de obter o consentimento dos povos antes de iniciar qualquer tipo de projeto nas terras e territórios indígenas. Tomar todas as medidas necessárias para mitigar os impactos sobre o meio ambiente, sobre os sítios sagrados
e culturais desses povos. E vocês já sabem, inclusive, por quê. Porque esses povos guardam uma relação de intimidade com a terra. Então veja como as coisas estão entrelaçadas, e uma vez que a gente conhece a estrutura da norma, o porquê ela foi construída assim, tudo que vocês vão ler depois dentro da convenção vai ficar muito simples. Proteger especialmente os recursos naturais existentes nas terras e territórios dos povos indígenas, né? O que implica, inclusive, respeitar o direito que esses povos têm de participar do uso, da administração, da conservação desses recursos, tá? Ok? Inclusive da geração de riqueza. Levar em conta que, ainda que os recursos do subsolo existentes na terra dos povos indígenas sejam propriedade do Estado, né, os povos têm direito a ser consultados antes de autorizar ou empreender a prospecção ou exploração desses recursos. Por quê? Porque isso pode impactar a vida desses povos, né? E abster-se de outorgar permissões ou concessões para realizar projetos de desenvolvimento ou investimento em grande escala, tá? Que tem um impacto na vida, né, desses povos. Ok? Muito bem. Nós estamos indo aqui para os finalmente dessa parte teórica para a gente poder fazer questões, né? Aqui também, só para a gente reforçar, né? Os povos indígenas têm direito a participar na elaboração de programas, formulação. Sim, direito de participação e consulta, né, gente? Direito de participação e consulta. Tá? Então, as normas internacionais, elas protegem o direito dos povos indígenas de participarem da vida social, cultural, política do Estado. Tá? E, inclusive, da adoção, de participarem das decisões que afetem esses direitos. Tá? E é tudo isso que está dito aqui, né? Participar na elaboração de programas econômicos e sociais, na formulação e implementação de avaliação de planos de desenvolvimento nacional, né, nos processos de adjudicação de direitos das suas terras, na utilização, administração e conservação de recursos naturais, na formulação e implementação de políticas públicas, tá? Tudo isso está incluído aqui, né, gente? O que mais aqui? A Corte Interamericana de Direitos Humanos também se pronunciou sobre o dever dos Estados de consultar, determinando que, para garantir a participação efetiva dos membros do povo nos planos de desenvolvimento ou de investimentos, ou no seu território, o Estado tem o dever de consultar ativamente a comunidade. Tem o dever, né, gente? É dever. É uma consulta que deve ser feita, é um dever que o Estado precisa cumprir. Tá? Então, sobre o direito do sistema de justiça, isso aqui é muito, muito relevante também, né? Minha canetinha está aqui. Os povos indígenas têm o dever dever não, né, gente? O direito de promover, de desenvolver, manter as suas estruturas tradicionais, tá? Incluindo os seus próprios sistemas de justiça, né? Esses sistemas devem ser reconhecidos pelo Estado, desde que sejam, claro, né, gente, coerentes com as normas internacionais de direitos humanos. Então, por exemplo, uma comunidade indígena que tenha o hábito de fazer sacrifícios de pessoas, claro que isso não poderá ser reconhecido pelo Estado, né? Então, é preciso guardar coerência com as normas internacionais de direitos humanos, tá? Então, isso também é um vínculo que você precisa, uma associação que você precisa fazer aí, tá? Para que você não aceite qualquer coisa que o examinador coloque na sua prova, tá bom? Esta relação é fundamental. Então, o direito à vida, a proibição absoluta da tortura e o devido processo não podem ser ignorados pelo sistema de justiça próprios dos povos indígenas. Então, o Estado precisa reconhecer esse sistema de justiça próprio dos povos indígenas, tá? Então, eles têm lá métodos de punição e o Estado precisa reconhecer que aquilo tem validade. Mas esses povos, claro, não vão poder ignorar os sistemas de justiça que são estabelecidos, tá? No Brasil, e nem o Estado pode ignorar esse sistema de justiça próprio desses povos, tá certo? Então, são esses os aspectos importantes aqui que você precisa conhecer na norma, né?
E aqui, gente, olha só, eu fiz uma outra divisão, né? Dividindo a convenção agora de um outro modo, para ficar bem simples para você. Tá? Lá no preâmbulo, né? O início ali, ó, temos o preâmbulo da norma. Né? Então você pega a Convenção 69, você tem lá o preâmbulo. Tá? Então, a Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, ela explicitou, né, aspectos de normas internacionais, tá, de recomendações sobre populações indígenas e tribais. Está tudo ali no preâmbulo. Né? Então a gente tem uma parte inicial, tá, que vai fazer ali, vai trazer os termos da declaração, tá, e uma parte mais final. Então a gente tem aqui, ó, parte 1, trata sobre política geral, parte 2, terras, né, contratação e condições de emprego, indústrias rurais, seguridade social e saúde, educação e meios de comunicação, contatos e cooperação através das fronteiras, administração e disposições gerais finais. Tá? Então é assim que nós organizamos, é assim que está organizada a convenção, tá certo? A convenção está organizada deste modo aqui. Opa, pera. Então aqui. Então eu trouxe aqui, vou trazer só a primeira parte. Deixa eu até trazer na tela grande aqui. Por que eu vou trazer somente o primeiro artigo? A primeira parte ali. Porque nós já fizemos uma passada sobre a convenção. E eu preciso que você leia a norma. Não é? Você não pode ir para a prova sem ler a norma. Quando você tem prova de concurso e você tem letra de lei, você precisa ler a lei. Tá? Você precisa ler a lei. Eu estou dando a você as ferramentas, os instrumentos, o espírito dela. O que você vai encontrar dentro dela? Quais são as previsões? Se você for para a prova sem ler, eu ainda acredito que com esta aula você vai ser capaz de acertar as questões. Mas se você fizer uma leitura, você vai garantir não errar. Então veja a diferença entre eu dizer, eu acredito que você será capaz de acertar todas as questões sem ler a norma, só com esta aula. Mas a outra coisa é, eu garanto que você vai acertar todas as questões se você fizer uma leitura na convenção. É uma leitura curtinha, gente. Vocês vão demorar 15 minutos de leitura, 20 minutos, leitura corrida. Né? Já tendo assistido a aula, vai ficar fácil. Então eu vou trazer somente o primeiro para eu pontuar algumas coisas no modo como vocês vão fazer a leitura. Tá? E aí depois nós vamos cair dentro das questões. Tá? Vamos cair dentro das questões para realizarmos juntos. Então olha só, o que diz ali a primeira parte? Fala sobre a política geral. Viu como eu trouxe a organização? A primeira parte que é a política geral. Né? Então olha só, a presente convenção aplica-se aos povos. A quem se aplica essa convenção? Né? Aos povos tribais em países independentes, né? Cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguam de outros setores da coletividade nacional. Os povos indígenas no Brasil, não é? Se distinguem, né, da coletividade nacional e que estejam regidos, né, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. E, de fato, os nossos povos indígenas, eles têm legislação, são regidos, sim, por seus costumes, por suas tradições, tá certo? E há, inclusive, legislação especial. Nós temos, por exemplo, o Estatuto do Índio e tantas outras normas, né? O Estatuto do Índio, ele se chama assim, por isso eu falo assim, né? Muito bem. A quem mais se aplica? Aos povos em países independentes, considerados indígenas, pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país da época, da conquista ou da colonização ou estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for a sua situação jurídica, conservem todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais, políticas ou parte dela. Está dizendo a quem se aplica. Aí vocês precisam lembrar, a norma é uma convenção internacional, foi ratificada pelo Brasil, está adotada no Brasil, está valendo, mas é uma norma internacional, por isso ela é mais ampla, mais genérica, tá certo? Então você aplica aqui ao caso brasileiro. A consciência, tá aqui, ó, a consciência, né, e tem 2 aqui do artigo 1º, a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental. Esta consciência que esta
pessoa indígena tem sobre ser indígena, sobre ter cultura indígena, sobre ter laço, sobre ter vínculo, né, raiz com os povos indígenas, é o critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção. Então vou dar um exemplo. Você é pessoa indígena, mora no centro de São Paulo, tem um emprego tradicional, bota gravata todos os dias, você é um executivo, mas você guarda vínculo com suas tradições, com a cultura das suas raízes. Você é pessoa indígena, tá certo? Então não é porque você não vive mais em uma comunidade indígena, é isso que está sendo dito aqui, é a quem se aplica. Então é assim que você deve ler a norma, tá? E a utilização do termo povos na presente convenção não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional. Ou seja, não é um povo indígena, é uma população diferente. Não. É um modo apenas de se identificar essas pessoas. Deixa eu só rapidamente passar no 2 aqui, ou no 3. Pronto, no 3. Olha só, o que vai dizer o artigo 3º? Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Precisava você ler isso para você saber que os povos indígenas e tribais devem gozar plenamente os direitos humanos e as suas liberdades fundamentais? Não precisava. Se precisava, no início da aula, a nossa introdução já foi capaz de demonstrar isso a você, tá? Sem obstáculo nem discriminação. Então as disposições dessa convenção serão aplicadas sem discriminação aos homens e mulheres desses povos. Também trouxe isso para vocês, sem ter lido a norma, não foi verdade? Muito bem. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção que viole os direitos humanos. É para ninguém, né, gente? Para os povos indígenas também não. E as liberdades fundamentais dos povos interessados, inclusive os direitos contidos na presente convenção. Vou passar só a última aqui. Rápido, agora é a última mesmo. Muito bem, olha só. No artigo 5º, ao se aplicar as disposições da presente convenção, deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, né, culturais, religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados. E dever-se-á levar na devida consideração a natureza dos problemas que lhes são apresentados, tanto coletivo como individualmente. Tá? Por quê? Porque daí considerando a natureza dos problemas, dos aspectos, das questões que afligem os povos originários, as comunidades indígenas, é que políticas públicas poderão ser formuladas direcionadas a essas populações, direcionadas a esses povos, direcionadas a esses grupos, de forma a atender às suas necessidades. Mas se você parar para pensar, isso também se aplica a qualquer outro grupo, gente. De pessoas negras, de quilombolas, de pessoas brancas, de pessoas amarelas, de pessoas de qualquer tipo de pessoa. Tá? Então façam esse tipo de correlação. Vocês vão ver que as questões que vão estar erradas vão ser questões meio fora da curva, sabe? Meio absurdas, assim, fora do senso comum. E aqui a gente já saiu do senso comum. Nós já temos agora o conjunto de conhecimentos que a convenção traz. Tá? Eu só preciso agora que você leia a convenção, faça uma leitura rápida e você estará pronto para a sua prova. Perdoe, gente. Vamos indo aqui. Vamos lá. Agora sim, vou passar aqui a fazermos questões. Essa, já estou sentindo a garganta coçar, está bem difícil aqui. Mas vamos lá. Essa já é a questão de número 2, porque nós fizemos já a questão número 1 lá no início da aula, né? Então vamos fazer uma bateria de questões juntos, bem rápido e certeiro, para que a gente entenda como as questões são cobradas. Por que não tem, de novo, por que não tem questões da CESGRAN-Rio? Porque a CESGRAN-Rio não tem uma única questão sobre legislação indigenista de tipo nenhum, tá? Então, é isso. Acerca dos direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, julgue. Conforme disposições da OIT, os povos indígenas deverão ser consultados sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas
capazes de afetá-los diretamente. Você não leu a norma ainda, você não leu a convenção, mas eu sei que você olhou para isso aqui e falou, isso está certo, professor, a gente conversou sobre isso há pouco. É isso, e isso está previsto dentro da convenção. Tá? Então, a convenção, ela diz que os governos devem consultar os povos interessados, tá? Usando certos procedimentos que são apropriados, né? E através das instituições representativas, estou fazendo esse acréscimo aqui, usar das instituições representativas desses povos, tá? Sempre que que houverem medidas legislativas ou administrativas, né, que possam afetá-los diretamente. Gabarito certo, ok? Próxima questão. Vejam que eu só trouxe questões de alto nível, então vai ficar chuchu beleza na sua prova, nenhuma dificuldade. Um dos mais significativos avanços no âmbito da proteção dos direitos humanos dos povos indígenas e tribais foi a Convenção 69 da OIT. Né? Examine a seguinte assertiva a respeito da referida convenção. Eu adaptei essas questões, tá, gente? A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos interessados, com a participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Isso também, gente, está rigorosamente correto, tá? Está rigorosamente correto, tá? Então, aspectos relacionados à melhoria das condições de vida, melhoria das condições de trabalho, tá? Do nível de saúde, de educação, de cultura desses povos, tá? Com a participação desses povos, com a cooperação desses próprios povos, precisa ser mesmo prioritária dentro dos planos de desenvolvimento nacional, tá? De desenvolvimento econômico global, tá? Para o setor onde eles vivem. Tá? Então, são projetos que devem promover a melhoria da sua condição de vida. Isso é prioritário mesmo. Está rigorosamente correto isso aqui, tudo bem? Beleza. Próximo item aqui. Ó. A Convenção número 69 da Organização Internacional do Trabalho determina aos estados que respeitem a repressão aos delitos pelos métodos dos povos indígenas, mesmo que tais métodos sejam incompatíveis com os direitos humanos inseridos nas normas internacionais. Nós vimos isso, sem ler a convenção. Isso aqui está errado, né, gente? Vou dar um exemplo. Cara, uma pessoa entrou lá numa comunidade, cometeu um crime, roubou alguém. Você poderia pensar outro, mas cometeu qualquer crime. E a comunidade fala, você será punido. A pena aqui na nossa comunidade pelo roubo é cortar a sua mão. Vamos cortar a sua mão direita. Então isso não pode. Por quê? Porque isso é incompatível com os direitos humanos inseridos no plano internacional, né? Dentro das normas internacionais de direitos humanos. Então não pode, tá? Então cuidado, tá vendo como eu disse a vocês? Virar uma coisa assim meio fora da curva, que vocês vão olhar e falar, isso aqui não tem nada a ver com a convenção. Eu já estudei a convenção com o Gilson, ele apresentou os aspectos principais, isso aí é uma viagem, cara, né? Senão é justiça com as próprias mãos, né, gente? Muito bem, próxima questão, vai ficando fácil, né? De novo, é o mesmo enunciado, né? Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito de posse dos povos e comercialização dos recursos mencionados. Então veja só o que diz a questão. Ela diz que o direito dos povos indígenas, né, interessados aí nos recursos naturais que estão ali na sua terra, né, na posse da sua terra, deve ser protegido. Vamos lá. Em seguida diz que esses direitos abrangem o direito desses povos de comercializarem os recursos. Então, por exemplo, retirar o ouro que está na sua terra e comercializar as pedras preciosas que forem ali encontradas e comercializar. Então, veja só, os direitos dos povos tradicionais, né, aos recursos naturais que existem nas suas terras, né, eles de fato precisam ser especialmente protegidos e está tudo bem aqui. Mas esses direitos, gente, eles abrangem o direito desses povos a participarem da utilização. Então, garante o direito ao
escrever, ó. Participarem do quê? Da utilização. Participarem do que mais, gente? Participarem da administração, né? E participarem da conservação, gente. Tá certo? Então não é pegar as pedras preciosas e vender. Então, esse é o erro da questão. Por isso o gabarito aqui está errado. Muito bem? Muito bem. Próxima questão. Leia e analise o item a seguir. A Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, conhecida como Convenção 69 da OIT, foi ratificada pelo Brasil. Foi ratificada, gente, em 2002, se lembram? Foi ratificada em 2002, muito bem. Entre outros aspectos, ela trata da contratação e condições de emprego e estatui que os governos devem adotar medidas para prevenir qualquer discriminação entre trabalhadores pertencentes a esses povos. O que você leu nessa questão que é um absurdo? O que você leu aqui que você fala, isso aí não. Por exemplo, a primeira parte está ok, foi ratificada mesmo. Entre outros aspectos, ela trata da contratação e condições de emprego dos povos indígenas. Trata mesmo, nós vimos lá na estrutura, lembram? Muito bem. E essa convenção ela estatui que os governos eles precisam adotar medidas. Quais medidas? Para prevenir qualquer discriminação de um trabalhador indígena. Tem algum absurdo aqui? Não tem nenhum absurdo, gente. É o rigorosamente correto. É o que está certo. Então os governos devem fazer o que for necessário para evitar qualquer tipo de discriminação, tá? Entre os trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores. Não pode haver essa diferenciação. Tá bom? Então nenhuma dificuldade aqui. Veja só, não vai ficando facinho? Então quando a gente começa a entender o espírito das questões, né, vai ficando mais fácil, ajuda a entender, ajuda a resolver. Vamos lá, o enunciado de novo é o mesmo, né? Quando os programas de formação profissional e de aplicação geral existentes não atenderem às necessidades especiais dos povos interessados, os governos poderão assegurar métodos alternativos de formação e inserção dos povos indígenas na sociedade. Tá? Então, gente, quando os programas, tá ali, ó, quando os programas de formação profissional e aplicação geral existentes não atenderem, né, não atenderem às necessidades especiais dos povos interessados, os governos, gente, não é que eles poderão, olha só, esse aqui é o ponto, é que eles deverão, gente, é um dever assegurar métodos alternativos de formação e inserção desses povos na sociedade. Tá? Quando os programas de formação de aplicação geral existentes não atenderem às necessidades especiais desses povos, o governo precisa, ele deve buscar outros métodos. Então, este era o erro da questão. O erro da questão foi o poderão, quando deveria ser deverão. Pronto, aqui você também já começa a entender onde é que as bancas brincam, onde é que elas mexem ali na questão, né? E nossa última questão para a gente encerrar esta aula, né? Os serviços de saúde deverão ser organizados em nível comunitário, sem exceção. Esses serviços, gente, deverão ser planejados, sim, e administrados em cooperação com os povos interessados. Isso, planejados e administrados, e os povos interessados devem participar desse planejamento e dessa organização, né? E levar em conta as suas condições econômicas, suas condições geográficas, sociais e culturais, para que essa política pública possa efetivamente afetar diretamente, trazer melhorias e benefícios para esses povos. Mas aqui tem um problema na questão, que é o início. Os serviços de saúde deverão ser organizados em nível comunitário sem exceção? Não. Na medida do possível, né, gente? Na medida do possível, tá? Na medida do possível, deverão ser organizados em nível comunitário. É o único erro da questão. E assim a gente termina aqui esta parte da nossa aula, né? Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga aí, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.
né? Devia ter falado disso lá no início, né? Poxa vida. Tá aí também, né? Os cursos, já falamos sobre eles. E aqui a gente já pode encerrar, então, essa nossa aula. Uma aula de 1 hora, é o que eu previa mesmo para esta aula sobre a Convenção 69 da OIT. Muito obrigado. Né? Se você já é meu aluno, continue firme na sua jornada. Se você está me acompanhando somente no YouTube, né? Se inscreva aí no canal, acompanhe os próximos vídeos e tome a decisão de vir estudar comigo, vir estudar no meu curso. Certamente nós vamos fazer uma grande preparação para que você consiga essa vaga no concurso nacional unificado, né? Seja para a FUNAI, seja para a TPS ou para algum dos órgãos ali do Bloco 5, tá? Vamos seguir firmes nessa jornada. Forte abraço e até a próxima. Valeu!